Quando nós estamos a falar da queda livre, o que nós tendencialmente fazemos é interpretar o movimento apenas de uma perspectiva cinemática. Por outro lado, o movimento é condicionado não só pela perspectiva cinemática, mas sobretudo pela perspectiva dinâmica, uma vez que são as forças que de alguma forma caracterizam o tipo de movimento. Vamos, numa primeira fase, interpretar a perspectiva dinâmica da queda livre. Portanto, quando um sistema se encontra em queda livre, dinamicamente nós temos o sistema, ou o centro de massa do sistema, e a única força que é exercida no nosso sistema é a força gravítica. Portanto, nós sabemos que, de acordo com a segunda lei de Newton, que a força resultante relaciona-se multiplicando a massa pela aceleração do sistema. A força e a aceleração são grandezas vetoriais, a massa é uma grandeza escalar. Portanto, eu posso pôr aqui o vetor, se bem que nós não trabalhamos com vetores. O trabalho que nós fazemos é um trabalho à base de valores. Ou seja, como o movimento que nós estudamos é um movimento que é meramente retilíneo, a simplificação que nós fazemos é que consideramos que um sentido desse movimento é convencionado como positivo e o outro há de ter o sentido negativo. Vulgarmente, na queda livre, o referencial mais vulgar que nós utilizamos é o referencial vertical de sentido ascendente com origem no solo. Neste caso em particular, se a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, nós sabemos que a força resultante corresponde à força gravítica, portanto vai ser igual ao produto da massa pela aceleração, mas nós também sabemos que a força gravítica se pode calcular multiplicando a massa do sistema pela aceleração da gravidade, isto é igual ao produto da massa pela aceleração, ou seja, a aceleração do nosso sistema há de ser igual à aceleração da gravidade do local onde o corpo está em queda livre. Mais uma informação. Queda livre implica que a força resultante seja a força gravítica, mas não implica que o corpo esteja a descer. Nós temos, no nosso dia-a-dia, nós utilizamos o termo queda sempre que alguma coisa está a cair, isto é, quando está a descer. Se nós pensarmos nisto numa escala maior, descer significa que o centro de massa dos objetos está a aproximar. Portanto, isso para nós é que é cair. Por isso é que nós dizemos que quando um corpo está a cair para baixo, e nós corrigimos, bem, está a cair, tem que ser para baixo, não se pode cair para cima. Em particular, aqui o termo queda não significa estar a cair. Aqui o termo queda significa que está a ser atuado apenas pela força gravítica. A aceleração da gravidade do local não depende também da massa do corpo que está a cair. Depende da massa do corpo para o qual se está a cair. Isto é, imaginem o nosso planeta, e o nosso planeta, em torno do planeta temos um objeto, e este objeto está a cair para o primeiro. Ok? Esta será a força gravítica, este objeto terá uma massa M, e o objeto maior terá massa M maiúsculo. O que nós sabemos é que a força gravítica se calcula multiplicando a constante de gravitação universal pelo produto das massas sobre a distância que separa os centros de massa ao quadrado. Vamos supor que aquele corpo se encontra à superfície da Terra, e estando à superfície da Terra, a distância, pelo menos muito próxima à superfície da Terra, é aproximadamente igual ao raio. Okay? E então, nós dizemos que a força gravítica poderá ser calculada multiplicando a constante de gravitação pelo produto das massas sobre o raio da Terra ao quadrado. Por outro lado, se a força gravítica é a força resultante, nós sabemos que a força gravítica é calculada multiplicando a massa pela aceleração da gravidade. Se eu juntar agora estas duas expressões, eu vou concluir que o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade do local onde ele se encontra é dado pela constante de gravitação vezes o produto das massas sobre o raio da Terra ao quadrado. Ora bem, o que é que eu daqui posso concluir? Que esta massa simplifica com esta massa, e daqui calculei o valor da aceleração de gravidade. Portanto, se for o guia da Terra à superfície, há de ser dado pela constante de gravitação universal vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Logo, de que é que depende o valor da aceleração da gravidade de um dado planeta? A superfície do planeta depende do raio do planeta, quando nós o consideramos aproximadamente esférico, e depende da massa do planeta. Logo, corpos
diferentes em cada livre junto à superfície do mesmo planeta, terão todos o mesmo valor de aceleração. Por esse motivo é que nós, nos exercícios de queda livre, os exemplos que nós damos frequentemente representam movimentos de corpos à superfície da Terra. O que acontece é que nós usamos o G igual a 10, independentemente do corpo ter 100 grama ou ter 1 tonelada. A atração da gravidade terá o mesmo valor. Já sabeis que este valor de G há de ser aproximadamente igual a 10 metros por segundo quadrado. Portanto, nós temos aqui duas conclusões importantes. Quando o corpo está em queda livre, a aceleração dele é igual à aceleração da gravidade, e esse valor da aceleração da gravidade não depende da massa do corpo. E isto é a perspectiva dinâmica deste movimento. Vamos para uma perspectiva energética. Ora, em termos de perspectiva energética, nós sabemos que a força gravítica é uma força conservativa. O que é que significa dizer que a força gravítica é uma força conservativa? Significa que, por ação da força gravítica, não há alteração do valor da energia mecânica. As forças gravíticas obedecem também a outra relação, a outra propriedade, melhor dizendo, que o trabalho por ser realizado é independente da trajetória e depende essencialmente da posição inicial e da posição final. Ou seja, se nós temos um corpo que está a mover entre dois pontos A e B, ele pode mover retilineamente entre esses dois pontos, pode seguir uma trajetória curvilínea, pode fazer inversões de sentido durante o movimento, mas desde que a posição A e a posição B sejam a mesma, sejam as mesmas nas duas situações, o trabalho do peso há de ser também o mesmo. Se a posição A e a posição B forem coincidentes, então daqui ainda tem outra questão, que é quando as posições são coincidentes, o que acontece é que o trabalho do peso é igual a zero. E isto é característico de uma força conservativa. Se imaginarem, se eu tiver um corpo a deslocar-se sobre uma superfície horizontal sujeito a atrito, o atrito, num sentido, faz trabalho negativo, porque só põe ao deslizamento, no sentido contrário, volta a fazer trabalho negativo, portanto o trabalho total não é nulo. Se eu empurrar uma caixa num sentido e no outro, ora bem, como a caixa se vai deslocar no sentido da força que eu aplico, a minha força faz sentido, trabalho positivo num sentido e no outro também, portanto o trabalho total também não é nulo. O trabalho de peso, se o corpo regressar à posição no início, é igual a zero. Como é que nós definimos o trabalho da força gravítica? Há uma expressão que diz assim: o trabalho da força gravítica é simétrico da variação da energia potencial gravítica, e nós dizemos que isto é igual a menos mg, diferença das alturas, a altura do fim e a altura do início. Por outro lado, ainda temos aquela propriedade que, quando a força resultante é igual à força gravítica, então a variação da energia mecânica é igual a zero. A variação da energia mecânica é igual a zero, isto significa que a energia mecânica no meu sistema no início terá que ser igual à energia mecânica do meu sistema no final. O que é que isto significa? Significa que o mg vezes a altura do início mais o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado é igual a mg vezes a altura do fim mais o meio da massa vezes a velocidade do fim ao quadrado. Esta expressão pode ser simplificada, sempre que os exercícios representam uma situação de queda livre, portanto, na conservação da energia mecânica, nós podemos simplificar as massas. E se eu reduzir tudo ao mesmo denominador, a expressão final fica assim: 2G vezes a altura do início, mais a velocidade do início ao quadrado, isto será igual a 2G vezes a altura do fim, mais a velocidade final ao quadrado. O que é que isto me permite fazer? Permite-me relacionar os valores da velocidade com os valores da altura, sempre que o corpo se desloca entre duas posições. Na prática, se vocês fizerem uma análise muito breve desta relação, se a altura diminuir, então o valor da velocidade vai ter que aumentar, okay? Que é para conservarmos a igualdade entre os dois membros. Se nós representarmos graficamente os valores das energias em função da altura, então se nós temos aqui a altura em função da energia. Vamos supor que nós abandonamos um corpo a uma determinada altura. Portanto, no instante em que nós abandonamos o corpo, toda a energia é energia potencial gravítica. Como a energia potencial gravítica se calcula por mgh, então consigo perceber que a energia potencial gravítica é diretamente proporcional à altura. Ora, o gráfico que representa a proporção direta será uma coisa assim deste género. Ok? Então, isto temos a energia potencial gravítica e isto será a altura de início.
Ora, na mesma altura do início, eu disse que o corpo está a ser abandonado. Se está a ser abandonado, significa que não tem energia cinética. Portanto, a energia cinética, neste instante, será um valor nulo. Ok? Esta será a energia cinética. Por outro lado, uma vez que, neste caso, a energia mecânica se conserva, a energia mecânica do início é igual à energia potencial gravítica do início. Mas se a energia mecânica se conserva, então o valor da energia mecânica vai ser sempre o mesmo. Mas se a energia mecânica se mantém constante e a energia potencial está a diminuir à medida que o corpo desce, então isso significa que se a energia potencial diminui, a cinética vai ter que aumentar de maneira a que a soma das duas dê sempre o mesmo valor. Portanto, a energia cinética, a sua variação será uma coisa assim deste género. De maneira que a soma das duas energias, cinética e potencial, para cada instante de movimento, dê sempre o mesmo valor, um valor constante, portanto, que corresponde ao valor da energia mecânica. Esta será a análise energética possível. E depois temos a análise cinemática. Na análise cinemática, nós começamos por definir o referencial. Eu, a título de exemplo, vou usar o referencial que é utilizado mais vulgarmente, que é o referencial vertical, de sentido positivo no sentido ascendente. E vamos considerar que o sentido sendo ascendente, sentido positivo, vamos considerar o zero no Sol, que é a perspectiva mais inteligente. E, portanto, vamos supor que nós temos o nosso referencial, aqui temos o Sol, aqui a altura, a coordenada será zero, e, portanto, vamos imaginar um sistema, um móvel, aqui ao longo deste referencial. Portanto, nós sabemos que a força resultante é a força gravítica e o valor da aceleração é igual ao valor da aceleração gravítica. Não se esqueçam que a aceleração tem sempre o mesmo sentido da força. Surge logo uma questão. O movimento será de que tipo? Acelerado, retardado ou uniforme? Ora bem, uniforme não pode ser. Porquê? Para que o movimento fosse uniforme, nós teremos que ter uma força resultante igual a zero. O que não é, porque se trata de queda livre e a resultante tem que ser igual à gravítica. Então será acelerado ou retardado? Bem, depende do sentido do movimento do corpo. Se o corpo estiver a mover-se no sentido ascendente, então a força terá o sentido oposto ao movimento, será retardado. Se o corpo se mover no sentido descendente, então move-se no mesmo sentido em que a força está aplicada. E, portanto, significa que o movimento é acelerado. Quais são as equações que nós podemos utilizar? Em primeiro lugar, como nós estamos a trabalhar na direção vertical, no eixo Y, nós vamos utilizar a expressão do palé do movimento de X, mas vamos utilizar a de Y. Então, a equação genérica seria y seria igual a mais ou menos y0, mais ou menos a velocidade de início vezes o tempo, mais ou menos metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Neste caso em particular, com este referencial, nós vamos ficar com a expressão que é y igual a mais ou menos y0. Portanto, se nós considerarmos que o Sol está na coordenada de posição 0, ter um y0 negativo significa que o corpo estava a ser tirado abaixo do solo. Portanto, isso pode ser possível, não é? Pode ser atirado do fundo de um poço, por exemplo. Mas neste caso em particular é menos vulgar. Geralmente os exercícios que no objeto são lançados do solo ou de ponto acima do solo. Portanto, o y0 tendencialmente ou é 0 ou é maior que 0. Velocidade do início. Esta sim, pode ser positiva ou negativa. Positiva se o corpo for lançado para cima, negativa se for lançado para baixo. Se for abandonado, a velocidade do início é igual a 0. No caso da aceleração, reparem, o sentido, com este referencial, é sempre sentido negativo, não é? Porque só há uma coisa que neste movimento vai manter constante, que é o valor da força, o sentido da força e o valor da aceleração e o sentido da aceleração. Portanto, neste caso, se eu considerar que o referencial é positivo para cima, então a aceleração tem que ser negativa. Então teremos menos metade de g vezes t quadrado. Usando exatamente a mesma associação, ficará que a velocidade é igual à velocidade do início, positiva ou negativa, menos gt. Pronto. Estas são as equações que nós utilizamos como modelo para o movimento na vertical. O que é que eu vou fazer agora? Vamos pegar em exemplos concretos e vamos ver o que é que nós podemos espremer em termos de análise destes exercícios. Vamos supor o primeiro exemplo em que nós temos um corpo abandonado. Então, se nós tivermos um corpo que é abandonado, vamos dar um exemplo concreto. Okay? Temos então aqui o nosso referencial.
Vamos supor que o corpo é abandonado aqui desta posição, que será o y0. Portanto, passamos a ter a força gravítica que dá origem à aceleração da gravidade. E se o corpo é abandonado, significa que a velocidade inicial passa a ser igual a zero. Essencialmente, o que é que consigo calcular aqui? Consigo calcular o tempo que ele demora a chegar ao Sol e consigo calcular o valor da velocidade que ele tem quando chegar ao Sol. Também posso calcular o instante em que ele passa numa posição antes de bater no chão, posso calcular a velocidade nesse instante, mas o raciocínio será o mesmo. Como é que nós calculamos o instante em que o corpo colide com o Sol? Então, nesse instante, o que nós sabemos é que a coordenada de posição vai ser igual a zero. Como a equação genérica será y0 menos metade da aceleração da gravidade vezes o instante ao quadrado, então no solo, o que é que eu sei? A coordenada será zero, y0 menos o meio de gt quadrado, ou seja, o instante em que ela atinge o solo, que vulgarmente é designado como instante de queda, ou tempo de queda, será igual à raiz quadrada de 2 vezes a altura do início sobre essa evolução numérica, não é? Como é que eu calculo o valor da velocidade no solo? Então, vou à equação das velocidades, será velocidade igual à do início, neste caso é menos gt, portanto vai ficar, a velocidade do início é zero, como vocês sabem, fica só menos g, vezes o instante em que ele chega ao chão, que é 2 vezes y0 sobre g. Ora bem, se eu colocar, ou se eu quiser simplificar a expressão e colocar este g também debaixo da raiz, ponho aqui g quadrado. Então ficaria a raiz quadrada de g quadrado vezes 2y0 sobre g. E, portanto, o g do denominador vai simplificar com o do numerador. Portanto, esta expressão simplificada ficaria menos raiz quadrada de 2g vezes o y0. O sinal negativo resulta do facto do valor da velocidade ser um valor negativo, porque neste referencial o corpo estaria a descer. Na prática, se nós fizermos esta análise de uma perspectiva energética, chegamos à mesma conclusão. Então, ora percebam isto comigo. Vamos supor que temos o corpo, então, que é abandonado. Nós sabemos que a variação da energia mecânica deste sistema é igual a zero. No início em que o corpo é abandonado, sabemos que a energia mecânica do início será igual à energia potencial gravítica. E sabemos que no fim teremos a energia cinética. Portanto, a energia potencial gravítica é igual a mg, a altura do início. A cinética será igual ao meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado. Não se esqueçam que a altura de início é a altura de onde o corpo é abandonado, a velocidade final é a velocidade com que o corpo chega ao solo. Neste caso, posso simplificar a massa, então vai ficar que g vezes o y0 será igual ao meio da velocidade final ao quadrado, então o módulo da velocidade final, já sabem que na prática seria mais ou menos a raiz quadrada. Em módulo vai-me dar 2g vezes y0. Se vocês repararem, as duas expressões equivalem, porém, na primeira expressão deduzida na equação, o sinal negativo tem que ver com o sentido do referencial e sentido do vetor velocidade, que neste caso é descer. Vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que um corpo é abandonado, da velocidade inicial será igual a zero, de uma altura inicial, que pode ser, deixa-me lá ver, 45 metros. Ok? Se o corpo for abandonado numa altura de 45 metros, então, para calcular o tempo que ele demora a chegar ao solo, nós fazemos 0 é igual a 45 menos metade de 10 vezes t quadrado, logo t será igual à raiz quadrada de 2 vezes 45 sobre 10. Portanto, 2 vezes 45 são 90, sobre 10, 9, raiz quadrada de 9 dá 3 segundos. Para calcular a velocidade no solo, portanto, a velocidade será igual à velocidade de início, que é 0, menos g, que é 10, vezes o t, que é 3 segundos, dá menos 30 metros por segundo. Ok? Portanto, esta será a aproximação que faz do corpo que é abandonado. Graficamente, como é que nós podemos representar este movimento? Bem, em termos de equações, nós sabemos que a equação das posições é dada por y será igual a y0 menos o meio de t ao quadrado. Portanto, nesta expressão eu passo a saber que terei uma parábola com a concavidade voltada para baixo, portanto será uma coisa assim. E sei que a equação das velocidades que é menos g vezes t,
Portanto, será algo assim. Temos que o declive corresponde ao valor da aceleração da gravidade, portanto, corresponde a 10. Isto é o que nós temos, ok? Se o corpo for lançado para cima, ok, então aí de facto o movimento será mais interessante na medida em que nos permite fazer o tipo de análise. Portanto, vamos imaginar numa fase inicial que o corpo é lançado a partir do chão. Então nós temos o nosso referencial, temos aqui o Sol e temos o nosso sistema que é lançado a partir do Sol. Portanto, a velocidade inicial eu vou representá-la aqui ao lado, é no sentido ascendente. Mais uma vez, nós estamos a estudar situações de queda livre, portanto, nós estamos a estudar o movimento do sistema a partir do momento em que ele já não está a ser atuado por nenhuma força sem ser o seu peso. Então, eu já o lancei e o corpo já vai a subir e só atua o peso sobre o corpo. Então, neste caso, eu terei a força gravítica e a ação de gravidade. Portanto, durante a subida, o movimento vai ser retardado, porque a velocidade tem o sentido oposto ao da força e da aceleração, necessariamente. Na descida, será movimento acelerado. Se nós representarmos as equações cinemáticas para este movimento, ficaremos que a posição corresponde à do início, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos o meio de gt quadrado. Mais uma vez, eu estou a considerar que é menos o meio, porque a aceleração neste referencial está no sentido da força, portanto está para baixo, e o que nós sabemos é que o referencial foi selecionado positivo para cima, portanto a aceleração terá valor negativo. Em termos da equação das velocidades, ficará a velocidade que corresponde à velocidade do início menos a aceleração vezes o tempo. O que é que nós conseguimos calcular aqui? Conseguimos calcular a altura máxima, o tempo de subida, o tempo de voo, o tempo de descida, o instante em que o corpo passa em determinada posição, a velocidade quando o corpo passa nessa posição, e podemos fazê-lo pela perspectiva cinemática ou pela perspectiva energética. Aqui também se pode aplicar a conservação da energia mecânica. Vamos pegar num exemplo concreto em que o corpo é lançado para cima e vamos calcular o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto. Portanto, nós realmente a isso chamamos o tempo de subida. Como é que nós calculamos o tempo de subida? Então vamos à equação das velocidades, v vezes 0 menos gt. No instante em que o corpo atinge a posição mais alta, a velocidade passa a ser nula, 0 igual a v0 menos gt, e daqui determino o valor do instante em que o corpo atinge a posição mais alta, que será igual ao quociente de v0 sobre q. Qual é o valor da posição mais elevada? Nesse instante é quando o corpo para de subir, é quando a sua energia cinética passa a ser nula, uma vez que toda a energia mecânica há de ser potencial gravítica. Em particular, a altura máxima, se for em relação, neste caso, ao solo, se não fosse em relação ao solo, seria semelhante o processo de raciocínio. Quando é em relação ao solo, simplifica o cálculo. Então, nós pegamos na equação das posições, fica y igual à posição de início, mais a velocidade de início vezes o tempo, menos metade do valor da aceleração da gravidade, vezes o instante ao quadrado. Portanto, se a posição inicial for igual a 0, então a posição passa a ser igual só a v0t menos metade de gt quadrado. E, em particular, a altura máxima corresponde ao valor de y, quando o t corresponde ao tempo de subida. Então vai ficar que a coordenada de posição máxima há de ser igual a v0 vezes o v0 sobre g, menos metade de g vezes v0 sobre g ao quadrado. Portanto, fica o quadrado no numerador e no denominador. Simplificando a expressão, este quadrado simplifica com este g. Se vocês repararem, o que é que eu tenho aqui? Tenho v0 ao quadrado sobre g, menos metade de v0 ao quadrado sobre g. Portanto, se eu algo subtraio metade, sobra uma outra metade. Logo, o valor da altura máxima corresponde a metade de v0 ao quadrado sobre g. Isto é a mesma coisa que temos v0 ao quadrado sobre 2g. Isto, se o corpo for lançado a partir do solo. Se não for lançado a partir do solo, a única coisa que vai mudar é que a v0 ao quadrado sobre 2g eu vou ter que adicionar a posição inicial. Ok? Qual é o tempo ou o instante em que o corpo volta a alcançar a posição de partida? Neste caso era o solo. O que é que eu vou calcular agora? Chama-se isto o tempo do voo. Ora bem, eu sei que o corpo volta a atingir o solo quando a sua coordenada de posição volta a ser igual a 0. Eu vou fazer que
o y é igual a y0 mais o v0t menos o meio de gt quadrado, então digo, o corpo vai chegar à posição 0, é lançado para cima a partir da posição 0, com uma velocidade 0, move-se 10 segundos, menos o meio de gt quadrado. Se eu colocar aqui o t em evidência, fica assim, t vezes 0 menos o meio de gt, isto é igual a 0. De acordo com a lei do anulamento do produto, quando tenho duas parcelas que multiplicam entre si e o resultado é nulo, ou uma é nula, ou outra é nula, ou ambas. Mas neste caso, ficaria que ou t é igual a 0, ou o v0 menos o meio de gt será igual a 0. Isto diz-me que t é igual a 0, ou o instante em que o corpo chega ao solo passa a ser igual a 2v0 sobre g. É claro que se o corpo é lançado a partir do solo e eu quero calcular os instantes em que o corpo está no solo, vai estar em 2 instantes, que é quando está a sair, quando está a ser lançado e quando regressa ao solo, ou seja, depois de cair. Na prática, se vocês repararem, se o tempo total de subida e de descida do corpo é 2v0 sobre g, se o corpo a subir demora v0 sobre g, então significa que a descer também vai demorar v0 sobre g. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Se o tempo total é igual ao de subida mais o de descida, o tempo total é 2v0 sobre g. O tempo de subida, nós deduzimos cá em cima, a expressão, que era o tempo de subida, está aqui, v0 sobre g. Então temos aqui v0 sobre g. E depois temos mais o tempo de descida. Portanto, por comparação direta, sabemos que o tempo de descida também tem que ser igual a v0 sobre g. Okay? Portanto, eu daqui demonstro, se um corpo for lançado verticalmente para cima a partir do solo, o tempo que ele demora a atingir a posição mais alta é exatamente o mesmo tempo que ele demora a regressar à posição de partida. Finalmente, nós podemos concluir que a massa do sistema não é uma das condições iniciais do movimento. Isto é, a massa do sistema não vai determinar o tempo de subida, o tempo de descida, a altura máxima. Os valores que determinam isso são sempre a posição de lançamento, a velocidade de lançamento e o valor da aceleração. Ora, estando o sistema em queda livre, o valor da aceleração é o mesmo, independentemente da sua massa. O que significa que objetos abandonados no mesmo instante, no mesmo local, demoram o mesmo tempo a cair até ao solo e quando alcançam o solo têm o mesmo valor de velocidade. Porém, o de maior massa tem mais energia, não se esqueçam disso. Dois objetos lançados verticalmente para cima no mesmo instante, alcançam a posição mais alta no mesmo instante, o valor da coordenada da posição mais alta é igual para os dois sistemas, independentemente da sua massa, demoram ao mesmo tempo a chegar ao chão e, quando alcançam o solo, têm também o mesmo valor de velocidade. Ou seja, a massa, neste caso, é irrelevante, uma vez que o que vai determinar as características do movimento são as tais condições iniciais. Neste caso será a posição, o valor da velocidade inicial e o valor da aceleração, e quando os sistemas estão em queda livre. A aceleração corresponde ao valor da aceleração da gravidade, que não depende da massa do sistema, neste caso, depende apenas da massa do planeta. Estas são as equações com as quais nós temos de saber trabalhar. Vamos dar aqui um exemplo agora concreto. Vamos supor que nós temos um sistema que é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Vamos supor que a coordenada de posição é do Sol, portanto, 0 metros. Vamos calcular. O instante em que o corpo atinge a posição mais alta. Portanto, fazemos velocidade V0 menos GT, 0 igual a 20 menos 10T, e daqui retiramos que o instante em que atinge a posição mais alta é o instante 20 10 avos, que dá 2 segundos. Qual é o valor da posição mais elevada? Y igual a Y0 mais V0T menos o meio de GT quadrado, ou seja, a posição mais elevada será igual a velocidade do início, que será 20 vezes 2, menos o meio de 10 vezes 2 ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado são 4, vezes 10 são 40. Metade de 40 são 20.
20 vezes a extensão de 40, 40 menos 20 dá 20 metros. Qual é o instante em que o corpo demora a regressar ao solo? 0 é igual a 0 mais 20t menos 5t quadrado. Este dá t igual a 0 segundos, ou t igual a 20 sobre 5, que dá um total de 4 segundos. Qual é o valor da velocidade no solo? É igual a v0 menos gt. O v0 é de 20 menos 10 vezes 4. Portanto, isto vai dar menos 20 metros por segundo. Como não podia deixar de ser, quando o corpo regressa à posição inicial, se está na mesma altura, tem a mesma energia potencial gravítica. Como a energia mecânica se conserva, então o corpo vai ter que também ter o mesmo valor da energia cinética do início, porque a energia se conserva. Logo, se tem a mesma energia cinética do início, tem que ter o mesmo módulo de velocidade. Se tem o mesmo módulo de velocidade, se ele foi lançado inicialmente a 20 metros por segundo, quando regressa também tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Na prática, o sinal negativo tem que ver com o sentido referencial. Se eu aplicasse aqui não a parte da cinemática, mas a parte da energia, o resultado da velocidade seria o mesmo, porém não seria apresentado com o sinal negativo, porque nós nesse caso estamos a trabalhar com módulos de velocidade e não com o valor da velocidade.